essas novas formas de comunicar, como a gente tem dito, elas, para nós, são uma boa novidade, ao mesmo tempo que a gente tem tentado desvendar os mistérios das redes sociais, nós também estamos fazendo algumas reflexões sobre a nossa própria comunicação, acho que no dia a dia. E eu quero dizer que a minha experiência com isso foi foi muito na pele, né? Primeiro porque eu passei por um ano passado cheio de ataques dos mais diversos que nós tivemos no nosso governo. Foi um dos mais difíceis do ponto de vista da mídia, principalmente da mídia, dessa mídia tradicional, da mídia convencional, os grandes meios de comunicação da cidade, né? Alguns bem mais abertos, outros não, mas foi um ano muito difícil. E nesse bojo constituiu-se aí uma oposição virtual que estava fazendo verdadeiros ataques virtuais, e isso culminou em abril desse ano com a ideia de um suposto ato fora Luiziane que já teria adesão de cerca de 6 mil pessoas. Para dizer a verdade, isso não me impactou, né? Muita gente já estava muito aflita, e as pessoas preocupadas se aquilo ali existia mesmo. Não, mesmo eu não sabendo os mecanismos de funcionamento, ainda nunca tinha me atinado para os mecanismos de funcionamento do Facebook. A gente sabe que na vida as coisas não acontecem apenas no virtual, podem até acontecer lá, mas elas precisam ter alguma base no concreto, no real, para que elas tenham materialidade e que possam existir na vida real. E sabia que aquilo ali, mesmo com todas as dificuldades, mesmo com o governo estando num momento bom do ponto de vista da sua divulgação, né? Nós ficamos quase 9 meses sem poder divulgar na nossa comunicação regular, porque estávamos com a licitação em curso, então não podia haver contratação de publicidade e propaganda institucional para a gente dizer o que estava fazendo. E então isso tudo criou um caldo aí muito difícil para nós. E aí formou-se essa ideia do 1º de abril, que eu lembro que foi essa ideia do Fora Luiziane. Sabia que não ia ser o que estavam dizendo, que ia ter adesão de 6 mil pessoas e tudo, mas eu sei que incomodou muita gente, principalmente as pessoas, os amigos, as pessoas que lidam e mexem com rede social no seu dia a dia, ou na sua profissão, ou mesmo por lazer, e que começaram a ver aquele tipo de manifestação que tomava conta naquele momento desse instrumento que é o Facebook. Só que depois disso, né, minguado o movimento, eu já esperava que pelo menos não havia aquela base toda que se comentava. Logo depois eu também já lidava já há algum tempo com a experiência de sempre ter alguém dizendo que eu era alguém, né? No caso, primeiro foi com o Orkut. Tive problema de perfil falso no Orkut. Depois, Twitter. Começaram a twittar em meu nome. E, por fim, o Facebook, que já tinha tido a gente já tinha denunciado outros momentos porque estavam fazendo os chamados fakes, né? E, por fim, eu costumo dizer que o último fake que foi feito, a pessoa que fez era bacana, gostava pelo menos aparentemente gostava da gente, né? Então fez um Facebook bacana, bastante bem escrito, mais ou menos tirando algumas questões de fato da minha relação com a política, com a filosofia, etc, etc. E, carinhosamente, essa pessoa também estava no dia a dia atualizando. Eu estava no evento hoje, no dia seguinte tinha mudado a foto do meu perfil, já era do evento, etc e tal. E me peguei, já estava ficando viciada em entrar para poder saber o que eu mesmo estava dizendo naquele momento. Então, todo dia eu fazia aquele dever de casa para saber o que eu estava dizendo. Então, achei que aquilo ali chegou ao meu limite. O absurdo do absurdo de eu mesmo estar viciado no Facebook para saber o que eu estava dizendo às outras pessoas. E ainda mais, as pessoas se comunicavam comigo. Aliás, eu me comunicava com as pessoas e as pessoas retornavam, muitas vezes, a comunicação que estava sendo exalada ali. Então, diante de tudo isso, resolvi enfrentar isso e dizer, bom, já que estão querendo falar tanto por mim, querendo tanto que eu fale, eu mesma vou falar.
E a primeira ideia foi o seguinte, aí a gente chama a nossa equipe, né, o pessoal que está trabalhando conosco, né, através das empresas que hoje estão atuando nessa área de comunicação, e aí a gente vai conversar com elas para saber o que é que a gente faz com tanto os falsos como para implementar. E eu lembro que o Paulo, que é o Paulo Santiago, que é um dos que nos ajudam muito nessa área, juntamente com o Roberto Meira e outros da comunicação, né, da Demétrio e outros tantos aí, que têm nos ajudado nisso, e principalmente nas redes sociais, ele disse o seguinte, Facebook é relacionamento, a característica principal. Bom, então eu pensei, então se é relacionamento, eu vou fazer o meu Facebook pessoal. E vou tentar, já que tem um canal de expressão da Prefeitura de Fortaleza no Facebook da Prefeitura, etc e tal, eu só vou adicionar os meus amigos. Isso foi a minha ideia. Para até que eu consiga também ter uma relação com os amigos, de informar os amigos, para que eles informem os amigos dos amigos. E aí, quando eu comecei com essa tratativa, eu estava mais ou menos com uns 560 amigos, uns 1.300 pedidos de solicitações de amizade. E aí eu, claro, ia passando adiante e ia só adicionando os amigos que lentamente iam surgindo, os amigos de muitos anos, de muito tempo e tal. E aí os meus inbox começaram a encher, dizendo, prefeita, desde que a senhora era vereadora, que eu lhe apoio, brigo, faço campanha, e até agora não fui adicionado. E o fulano de tal, que é contra o nosso governo, está adicionado no Facebook. Ou então, magoei, não me adicionou. E assim a caixa do inbox lotava, com as pessoas reclamando. E algumas eu não vi, era realmente pessoa conhecida, etc e tal. Eu sei que virou um problema. Então eu disse, bom, eu vou fazer o seguinte. Eu não vou conseguir manter essa página tão pessoal assim como eu queira. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou adicionar todo mundo. E tem um detalhe, se tiver algum problema que eu não goste, que eu acho importante citar isso aí, eu vou remover. É simples assim. E isso daí fez com que também virou para mim, ao invés de virar um momento de lazer, virou um trabalho mesmo. Porque aí eu comecei a ser solicitada por e-mail, tentar dar resposta. Teve um caso, por exemplo, que eu marquei por inbox uma entrevista com um jornalista. Uma entrevista na rádio. Não registrei, consequentemente, a entrevista na minha agenda oficial, porque ali mesmo eu respondi para o jornalista, que é um jornalista amigo de muitos anos, que iria para a entrevista. Era num sábado, às 8 horas da manhã. Então, é claro que vocês imaginam o que é que aconteceu. Né? Eu, além de estava ainda bem que tinha esse detalhe, estava realmente muito rouca, mas eu simplesmente não registrava na minha agenda, então aquilo ali não existia na minha vida. E ele tinha passado a semana inteira anunciando que eu estaria nessa entrevista no programa dele. Então, vocês imaginem a situação que eu fiquei, né, angustiada com aquele momento e tal, e disse, não, agora eu vou ter que saber o que é que nós vamos fazer com relação a isso. Paralelamente, a prefeitura está funcionando bem, e agora vocês vão ver, porque agora vai ser mais público, tanto o Twitter, o YouTube, o portal, a fanpage. E nós estamos com a ideia de migrar, porque também já aconteceu que eu estou com 5.000 amigos, é o limite, e aí eu vou abrir outros 2, 3, 4, e que, na minha opinião, também, de uma certa forma, perde a impessoalidade do ponto de vista da utilização, e a ideia é que também o meu perfil pessoal, a minha página pessoal, digamos assim, migre para uma fanpage, para que a gente continue abrigando as pessoas que queiram se informar. Porque muitas vezes as pessoas têm interesse em saber das coisas e é um ótimo instrumento para isso. Então, a gente chamou aqui, né, os tuiteiros, os blogueiros, os jornalistas, para conhecer os perfis oficiais da prefeitura, para que seja uma fonte de alimentação do cotidiano de vocês, do dia a dia, fazer com que essa rede que fizeram aí contra nós, na verdade, nós podemos fazer uma grande rede muito maior, infinitamente maior e poderosa, a favor desse projeto popular em Fortaleza, utilizar, né, esse instrumento que hoje a juventude, de uma forma tão especial, trabalha já na sua percepção de mundo de uma forma muito forte, que é aí cada vez mais, né, com a popularização, né, dos eletrodomésticos que o governo Lula trouxe, o empoderamento desses setores populares que emergiram a classe média, e esse caldo todo aí, desse momento que nós estamos vivendo,
faz com que cada vez mais a instantaneidade, né, da notícia ela seja uma característica muito importante. E o que a gente vai fazer com ela, isso aí é do projeto político, né? Eu digo muito assim, mas do instrumento técnico em si, a gente precisa se apropriar. E se apropriar da melhor forma possível. Porque também quando eu chamei, eu disse o seguinte, eu vou fazer, mas eu quero fazer o melhor que tiver. Eu não vou fazer meia boca, uma coisa mal feita, uma coisa que a gente não consiga sustentar. Então, o desafio está lançado. Porque as pessoas são muito exigentes conosco. Isso é bom. E a gente quer dar essas respostas. E, para isso, a gente precisa saber